Está grava. Então, gente, é isso. Boa noite. Hoje a gente está aqui no mais um encontro do Juntas, a trancos e barrancos, firmes e fortes. Depois de uma temporada, depois do inverno triste e tenebroso do domingo passado, né, estamos aqui para falar de Virginia Woolf e o seu ensaio maravilhoso, revolucionário, exatamente, Um Teto Todo Seu, nesta edição da Tordesilhas, que é a minha, igual a da Dea, mas vocês podem, obviamente, acompanhar em qualquer uma das edições, mas as páginas das citações que eu vou trazer vão estar aqui, tá? Foi o livro disponibilizado para vocês também em PDF. Seja bem-vinda, Jéssica. Bom, vou fazer aqui uma breve apresentação do livro e vou emendar com algumas impressões que eu tive da leitura. Não é a primeira vez que eu leio Um Teto Todo Seu. Fui agraciada com essa belezinha aqui alguns anos atrás e pude já participar de alguns grupos, né, de alguns encontros sobre esse livro, né, com pessoas diferentes, em contextos diferentes. Então, ele está bem mastigado aqui na minha cabeça, né? Mas como o Italo Calvino diz, né, que um clássico ele é um clássico porque ele se estende no tempo e ele sempre vai se desdobrar como algo novo. Né? E esse livro é de fato um clássico, porque por mais mastigadozinho que ele esteja aqui, né, toda vez que eu abro esse livro, toda vez que eu começo a ler esse livro, ele me encanta com uma coisa nova, ele me toca num lugar novo. Ele me mostra uma coisa que eu não tinha percebido antes, ou eu interpreto as coisas de uma maneira diferente, porque eu já mudei tanto e o mundo já mudou tanto, às vezes num breve espaço de uma semana. Então, acho que o Calvino foi muito feliz nessa designação do que é um clássico. Né? E Um Teto Todo Seu, sim, Um Teto Todo Seu é um clássico, está aí perto de completar o seu, esses ensaios foram escritos em 1928, está fazendo aí já, né, quase 100 anos de publicação, né, desses escritos. Então, foram encomendados, né, esses ensaios para Virginia Woolf, para que ela pudesse dar palestra em duas universidades britânicas. A Virginia Woolf já era uma escritora de ficção consolidada, ela já era uma mulher madura quando ela escreveu esses livros, né, ou esse livro, perdão, essas palestras. Palestras que acabaram ficando muito densas e muito extensas, então ela publicou, né, em formato de livro. E muita água já tinha passado por baixo da ponte, né, inclusive uma guerra. Né? Então, a Virginia Woolf chega diante dessas jovens mulheres com um desafio. Né? Ela precisa falar sobre mulheres e ficção. Bom, a Virginia Woolf ela tem um histórico interessante, porque ela foi uma mulher nascida nesse século XIX, né? E ela, meados do século XIX, perdão, e ela vai ser muito estimulada à leitura. Né? Ela não frequenta a universidade, na época era proibido para as mulheres de fato. Né? Mas o pai era editor, então ela tinha acesso a muitos livros, ela sempre teve muita sede de cultura, sede por literatura, ela sempre foi muito, tinha um olhar de águia para a literatura. Né? Ela trabalhou, inclusive, como crítica literária posteriormente, mesmo sem ter uma formação tradicional. Então, ela se casa com um editor, com um literato, né? E eles abrem, a partir do momento em que ela consegue uma certa independência financeira pela morte de uma tia, que inclusive ela faz uma brincadeira no livro, né, no Teto Todo Seu com isso, né? Ela abre uma editora. Né? Então, ela é uma mulher apaixonada por livros e literatura. Ela abre uma editora junto com o marido, inclusive as obras do Freud em inglês. Né? O primeiro foi publicado pela editora dela. Né? Ela chega a conhecer Freud, com uma curiosidade, embora ela não fosse assim uma aficionada por psicanálise, mas ela era uma grande apaixonada, né, pelas novas ciências, novos saberes. Ela estava sempre abrindo as portas, né, para novos pontos de vista sobre o mundo. Então, quando pedem para Virginia Woolf escrever sobre mulheres e ficção, ela, ela bota a mão na cintura, ela dá uma arqueada assim na sobrancelha dela, tipo Groucho Marx, né? E ela diz: tá de brincadeira, né? Não, vocês estão frescando com a minha cara, vocês estão de zoação comigo. Mulheres ficção. Assim, como assim? Que mulheres? Que mulheres? Então é uma ficção mesmo, porque que mulheres? Então vai se deparar primeiro com esse grande problema. Não,
esse pedido que vocês estão me fazendo aqui só pode ser um pedido irônico, né? Vocês estão de sacanagem comigo, vocês querem que eu fale sobre mulheres de ficção, mas não tem. Não tem. Simples assim. Até o século XX, você conta nos dedos as mulheres que vivem de ficção. Tá? Século XVII tinha uma. Século XVIII surge duas. Né? Começo do século XIX começa a surgir mais, despontar umas 3 ou 4 assim. Mas aí eu vou falar sobre isso? Né? Eu vou falar o quê? Né? E aí então ela diz, bom, então eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre a ficção, que é mulheres de ficção. E para fazer isso, ela se propõe então a dar essas palestras em forma de ficção. Porque quem vai falar sobre esse assunto não é Virginia Woolf. Ela constrói uma personagem para falar sobre esse assunto, que é a Mary qualquer coisa. É a Mary Beaton, Mary Seaton, Mary Carmichael, Mary não sei das quantas, ela pode ser qualquer uma dessas Marys, tanto faz. Me chamo de Mary. Então ela dá a voz a essa personagem que vai então falar sobre mulheres de ficção. E ela vai falar sobre o vazio, ela vai falar sobre o que torna tão difícil olhar para esse assunto e encontrar alguma coisa. E aí ela vai falar, né? Ela vai com aquela ironia finíssima dela. Né? Ela diz que a Mary está visitando a Universidade de Oxford, que não é nem Oxford nem Cambridge. Ela está inventando aqui, tá certo? É tudo de mentirinha. Qualquer similaridade é da ficção. Ela não pode se responsabilizar por isso. Então, ela está visitando a Universidade de Oxford, lá, e ela vai ficar pensando sobre isso, sobre onde estão as mulheres que escrevem, né, a história da mulher, etc. E tal. E ela começa a ter o seu caminho atravancado pelos badés da universidade, que dizem que ela não pode circular livremente por aquele espaço, porque ela é uma mulher. E aí surge uma das primeiras frases mais marcantes desse livro, quando ela diz: o meu lugar era o cascalho. Eu confesso que das outras vezes que eu li esse livro, essa frase me passou batida completamente. Completamente. Mas dessa vez meu olho foi em cima. Pá! O meu lugar era o cascalho. A Mary não podia cortar caminho pelo gramado bem cuidado. Só quem podia estar pelo gramado eram os homens, os alunos, os professores daquela universidade. Quando um fiscal a vê andando livremente pelo conforto do gramado, ele diz: o seu lugar não é aqui, você precisa voltar para o cascalho. E esse é só o primeiro movimento de negação de espaço para essa mulher. Quando ela tenta entrar na biblioteca, ela é impedida, ela só pode entrar com autorização. Quando ela tenta entrar na capela, ela é impedida, ela só pode entrar com autorização. Então, os locais de acesso à espiritualidade, ao conhecimento, ao saber e ao pensamento são lugares vedados para essa mulher. À noite, ela é convidada para um jantar nessa universidade. Ela vai. A Mary, não a Virginia Woolf, na Universidade de Oxford. Tá? E ela vê aquele jantar suntuoso, né, com coisas chiques e finas e etc e tal, de se comer, e as pessoas bebem vinho, e elas conversam com a paz de espírito da pessoa bem alimentada, né? Da pessoa de barriga cheia, depois de um jantar gostoso e bem feito, numa sala confortável. E as pessoas começam a conversar, e as filosofias fluem, os pensamentos fluem. E aí ela vê uma imagem que também gosto muito, que é a do gato sem rabo pela janela. Ela vê um gato sem rabo. E essa imagem do gato sem rabo traz para ela esse corte de realidade. Ali está um animal que causa estranhamento. Ali, no meio daquele gramado bem cuidado, está um gato sem rabo. Quão estranho é um gato sem rabo numa universidade feita Oxford? E ela começa a pensar sobre esse assunto. E aí ela diz: é curioso que eu possa pensar sobre o estranhamento de um gato sem rabo na Universidade de Oxford, porque eu estou saciada de vinho e de boa comida. Isso é no almoço, perdão, não é no jantar. E aí passa mais o dia e ela vai almoçar agora numa uma das duas universidades inglesas para mulheres. Também uma com nome inventado. E desse jantar, é nítido a diferença. Esse jantar não chega a ser um jantar pobre, é um jantar simples. É um jantar que é apenas o suficiente. Num espaço que é apenas o suficiente. Conquistado a duras penas.
E aí ela começa a fazer as suas reflexões sobre essa diferença. Por que as mulheres são tão pobres? Qual é a diferença na produção do pensamento entre homens e mulheres? O que precisaria uma mulher para escrever ficção? O que precisaria uma mulher para pensar, para imaginar, para construir? Então, através dessas experiências, a Virginia Woolf, a Mary, chega à conclusão de que, bom, talvez, para que as mulheres possam fazer isso com mais frequência, elas precisem de 500 libras por ano e um teto todo seu. Então, no livro, ela vai discorrer o que significa isso. O que significa 500 libras por ano e o que significa um teto todo seu. Com uma análise extremamente irônica, mas muito verdadeira, muito cheia de camadas e que faz sentido até hoje. Uma das perguntas que eu me faço quando eu leio esse livro, e essa pergunta é sempre a primeira que me vem, é quais são os lugares que, para mim, enquanto mulher, ainda são lugares interditados? Quais são os lugares, quais são os obstáculos que ainda existem para que eu, enquanto mulher, ocupe a vida pública? Para que eu ocupe as prateleiras. É maravilhosa, a ironia dela, ela é debochada. Mesmo. Ela é muito debochada. Muito debochada. Todos os ensaios dela, ela é debochada. Nos romances isso não aparece tanto, não. Mas nos ensaios, demais. Talvez porque ela não esteja tanto em sofrimento quando ela está escrevendo os ensaios, né? Nos romances é outra coisa. Então, eu penso isso. Eu lembro de uma colega que estava terminando o doutorado. Inclusive, se ela assistir isso daqui, deixa o meu abraço, ela vai saber que eu estou falando dela. E ela me disse, Nara, é tão curioso. Eu sou uma mulher independente, né? Eu tenho um marido que me ajuda, mas toda vez que eu tenho que escrever alguma coisa no meu doutorado, eu tenho que literalmente colocar o pé na porta. Porque para eu conseguir escrever 2 linhas sem ser interrompida, por alguma demanda doméstica, pela necessidade dos filhos, por qualquer coisa, né? Tem que ser um milagre. Eu tenho que dar um grito, eu tenho que trancar a porta, eu tenho que... E nem trancar, porque se eu trancar, eles vão bater, eles vão me chamar, eles vão me convocar. Né? Seja para esquentar o jantar, seja para arrumar a farda de menino, seja porque tem dúvida da tarefa de casa, seja porque pergunta qual é o telefone mesmo da tua mãe, hein? Qualquer coisa nesse sentido. Eles vão me interromper. Né? Então, o fluxo de pensamento é totalmente interrompido. E imediatamente eu lembrei de Clarice Lispector. Clarice escrevia na sala de casa, com a máquina de escrever no colo. E ela dizia que era interrompida o tempo todo. Porque tinha que dar conta da casa, porque o telefone tocava, porque o menino isso, porque o cachorro aquilo. Porque... Então, Jane Austen também. A própria Jane Austen tinha vergonha de escrever, gente. A Jane Austen, a Noemi Jaffe que fala isso, né? Ela agradecia o barulho do ferrolho da porta, porque se ela escutasse o barulho do ferrolho, ela cobria, né, o que ela estava escrevendo, para ninguém ver. As mulheres, elas passavam por penúrias, elas passam por penúrias para estar em determinados locais, para exercer determinados cargos, que nem passa pela cabeça dos homens como possibilidade. E isso a gente está falando de 2022. Foi. Ela gostava muito de Jane Austen, gostava muito de Charlotte Brontë também. Charlotte Brontë foi uma que morreu no parto, né? Na miséria, porque ela tinha que escrever com um codinome masculino. Depois que se descobriu que era Charlotte Brontë, ela teve que vender os direitos autorais do livro dela por uma merreca. Então ela morre pobre dando à luz. Né? A escritora, assim, a J.K. Rowling escreve isso ainda hoje, né? Ainda hoje. Conceição Evaristo só foi publicada já bem depois dos 40 anos de idade. Cora Coralina, na idosa. Assim, quantas autoras... Vocês estão entrando aqui. Quantas autoras, né, permanecem em anonimato porque não há espaço para que elas existam no mundo prático.
E aqui a gente está falando de literatura, mas a gente pode falar de tantas outras coisas também. Como eu falei, né, eu fiz uma postagem no Instagram, passei para vocês, assim, vamos ver os nossos representantes na política, os nossos representantes no Congresso. Quantas mulheres nós temos no Senado? Quantas mulheres nós temos como governadoras dos estados? Quantas mulheres na história nós tivemos como presidenta? E o que acontece com essas mulheres quando elas estão ocupando esses lugares? Sim, e tantas outras mulheres que tiveram que provar que são as autoras de suas obras e tal. Né? Tem um livro que eu gosto muito, que é da Valesca Zanello, as meninas do grupo de estudo já conhecem, né? A gente leu juntas, né? Ela vai fazer um paralelo muito interessante sobre um fotógrafo e uma fotógrafa. Ah, vocês lembram dessa história, né? Ela tem um documentário falando sobre. Agora eu estou péssimo com nomes, vamos me ajudar aí. Como é o nome do fotógrafo? Sebastião Salgado, né? Sebastião Salgado, muito bem. Como é o nome do filme da fotógrafa? Ninguém Da lembra, quer ver? fotógrafa? É. Ah, sim, sim, sim. É com alguém, é uma mulher famosa, né? É porque eu acho que a história do Sebastião Salgado é muito maravilhosa, porque a mulher dele tem também uma posição importante, mas ela não aparece, né? Claro que ela aparece. Como a mulher do Hitchcock também não aparece. Ela é editora dele e tal, mas ele que tá, né? Aí é que tá. Né? Ela está sempre nesse lugar da retaguarda. São mulheres que abrem mão dos seus talentos para que o homem possa desempenhá-los. Tá? Então, esse paralelo que a Valesca Zanello faz nesse livro, que é o Gêneros e Dispositivos, gente, eu tô podre de lembrança. Tá? Ela vai falar Saúde, gêneros e dispositivos. Saúde, né? Obrigada, saúde mental, gênero e dispositivos, isso mesmo. Né? Ela vai fazer esse paralelo, né, quando ela vai falar de dispositivo amoroso, né, entre a realidade do fotógrafo Sebastião Salgado, que é um homem que pode botar a sua mochilinha nas costas e ir pelo mundo, desbravar e passar 6 meses numa mina numa mina de ouro lá, coisa que o Vale, eu esqueci como é que fala também. Né? Ele pode passar 1 ano viajando pela selva, pelas savanas, ele pode fazer o que ele quiser. E provavelmente a mulher dele vai atirar colo para poder ajudar, para poder dar suporte, para poder dar apoio, né? E aí ela faz o paralelo com essa fotógrafa, que é uma fotógrafa ficcional, talvez por isso também não tenha gravado o nome, né? Que é um filme sobre a história dela e de todos os obstáculos que tem para essa mulher poder exercer a profissão, porque aí tem marido, tem filho, o sentimento de culpa por deixar as crianças, o sentimento de culpa por não estar ao lado do marido, abandono de família, abandono de incapaz, todas as amarras, nunca perguntam para ele onde é que está o filho dele, sem sombra de dúvidas, não perguntam, né? Exatamente. Então, assim, dificilmente um homem ele vai ter o seu trabalho interrompido a meio do caminho, porque, sei lá, você já fez o almoço das crianças? Né? Ou porque ele trabalha de manhã, trabalha de tarde, chega à noite, tem que cuidar da casa, tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar de não sei o quê. Ou então, porque tem tantas pressões estéticas em cima que não sobra tempo. Passei 6 horas no salão pintando, fazendo mechas no meu cabelo, gente. Eu cheguei em casa muito cansada, não tenho tempo para pensar em filosofia e literatura. Né? Então, assim, o mundo funciona de uma outra forma ainda, né, para nós mulheres, uma forma que ainda está permeada de interditos, de lugares onde não é permitido. Mulheres engravidam. Qual é a estrutura que os locais de trabalho têm para mulheres que engravidam? Para mulheres que têm filhos pequenos. Quantas empresas vocês conhecem no Brasil que têm creche? Quantas mulheres, quantas políticas vocês veem amamentando suas crianças nos ambientes públicos? Se as crianças não são viabilizadas na vida pública, as mães também não são. Então, como essas mulheres podem produzir? Como essas mulheres podem criar? Como essas mulheres podem participar? Então, Virginia Woolf, em 1928, levanta questões que hoje nós estamos discutindo que são extremamente pertinentes. E que não, é impossível para a gente se deixar entregar o discurso de que essas lutas são lutas antigas.
de que as conquistas já foram feitas, de que nós já chegamos no território da equidade. Balela! Balela! Nós ainda ganhamos menos, nós ainda trabalhamos mais, nós ainda produzimos menos, ainda existem menos mulheres cientistas produzindo. Nós ainda somos a metade do mundo mais pobre. E se a gente for racializar essa conversa, aí a coisa, aí o negócio fica bonitinho mesmo. Porque se nós, mulheres brancas de classe média, somos a metade do mundo mais pobre, o que dizer das mulheres negras? Se eu, como mulher branca, me sinto interditada nos lugares públicos, na vida pública, o que dirá uma mulher negra? Uma mulher indígena? Então, os lugares ainda estão interditados. Eu vou finalizar e vou abrir para vocês. Eu queria apenas deixar uma citação. Bom, seria ótimo se eu achasse essa citação, porque pelo visto eu esqueci de marcar, mas Deus é mais. Tem uma parte aqui do livro que ela vai falar sobre por que 500 libras, né? E por que um teto todo seu. Eu devia ter marcado isso, né? Mas a vida é assim mesmo. Ela vai dizer... Bom, eu vou parafrasear, então, e aí vocês me perdoam se eu cometer algum equívoco. Mas ela vai dizer assim, olha, uma criança pobre na Inglaterra, ela tem menos chances de conseguir a liberdade intelectual do que um escravo ateniense. E ela vai discorrer sobre isso, tá? E aí eu coloco para vocês uma criança. É na página 151. Deus te abençoe e te dê uma vida longa e feliz. Tá aqui. Obrigada. O poeta pobre não tem hoje em dia, nem teve durante 200 anos, a mais remota chance. Uma criança pobre na Inglaterra tem tanta esperança quanto o filho de um escravo ateniense de ser emancipado na liberdade intelectual da qual os grandes escritos se originam. É isso. A liberdade intelectual depende de coisas materiais. A poesia depende da liberdade intelectual. E as mulheres sempre foram pobres, não só por 200 anos, mas desde o começo dos tempos. As mulheres gozam de menos liberdade intelectual do que os filhos dos escravos atenienses. As mulheres, portanto, não tiveram a mais remota chance de escrever poesia. É por isso que dei tanta ênfase ao dinheiro e ao espaço próprio. No entanto, graças à labuta das mulheres obscuras do passado, de quem eu gostaria de saber mais, graças, curiosamente, a duas guerras, a da Crimeia, que permitiu que Florence Nightingale saísse de casa, e a europeia, que abriu as portas para a mulher comum cerca de 60 anos mais tarde, esses males estão prestes a ser corrigidos. Não fosse assim, vocês não estariam aqui esta noite, e a sua chance de ganhar 500 libras por ano, por mais precária que ainda seja, seria extremamente minúscula. Ela se refere à guerra europeia, né, à Primeira Guerra Mundial, que traumatizou muito Virginia Woolf, inclusive. Né, tem a nota de rodapé aqui, quando as mulheres assumiram o posto de trabalho de muitos homens que prestavam serviço militar. Ou seja, essa experiência, essa abertura forçada de mundo, a que ela deve a possibilidade de maior participação das mulheres. Que ela gostaria de conhecer mais essas mulheres que estavam à frente disso tudo, né? Mas que são, obviamente, apagadas, historicamente apagadas de propósito. Não são nomes que chegam até nós. Basta pensar... deixa eu só ler aqui que vocês estão escrevendo, eu não estava vendo. O filme Grandes Olhos retrata a história real da pintora Margaret King. Sim, assistam, é muito legal mesmo. Nós, mulheres comuns, ainda passamos por isso. Meu namorado teve crise existencial quando entrei no mestrado, falou até em terminar relacionamento. Consegui contornar. Estou na escrita da dissertação e estou vislumbrando um futuro doutorado.
e já houve crise por causa do assunto, e não depende financeiramente dele. Gente, e por mais, e aí tem todas as discussões sobre o dispositivo amoroso, né, da Zanello. Por mais que a gente pode ser a mais trabalhada, toda trabalhada no feminismo, linda, né, a própria, sei lá quem, né? Mas a gente cai nessas armadilhas, que são armadilhas estruturais. Eu lembro demais, na faculdade, eu perdi a chance de fazer um intercâmbio na Espanha, com uma bolsa que eu ganhei, por conta de um namorado. Que era meu noivo, né, assim, na época. Eu disse, não vai. Então a gente termina o noivado. Né? Ele tinha passado 2 anos em Londres, estudando, e trabalhando, e vivendo, indo para show, e tendo 1 milhão de experiências massa e tal, que ele fazia questão, inclusive, de compartilhar comigo. Mas eu fui tolhida nesse aspecto. E abestada que sou, não fui. Me arrependo. Né? Meia culpa, é isso. Mas vamos lá, Dé. Não, é que eu lembrei de outra passagem que fala uma coisa parecida, a história das 500 libras por ano, que ela fala assim, Adoro, é bem no comecinho, na página 58. E ela diz, é notável a mudança de humor que uma renda fixa consegue causar. Nada no mundo pode tirar de mim as 500 libras que me pertencem. Comida, casa e vestimentos são minhas para sempre. Portanto, não somente cessa o esforço e o trabalho, mas também o ódio e a amargura. Não preciso odiar homem nenhum, eles não podem me fazer mal. Não preciso bajular homem nenhum, eles não têm nada para me dar. Assim, perceptivelmente, vim me adotando a nova atitude em relação à outra metade da raça humana. Adoro essa parte, adoro. É isso. Nós ainda somos, em grande maioria, né, dependentes, nós ainda estamos vulneráveis de muitas formas na sociedade. Tem um livro muito bom que eu vivo falando também da Graham, né, que é da Síndrome de Estocolmo, lá, que se não Amar para Sobreviver, né? Ela vai falar um tanto sobre isso, sobre essas vulnerabilidades. As mulheres ainda são dependentes financeiramente. Existe uma dependência que as pessoas chamam de dependência emocional, mas eu nem sei bem se é dependência emocional. Mas como, por exemplo, o lugar que a mulher ocupa na família, ele é um lugar culturalmente validado como um lugar de sustentação da família, a mulher que coloca isso em xeque ou em risco, ela é sempre rechaçada socialmente. Então, a questão dos filhos, a questão do marido, né? Tudo isso deixa a mulher num lugar de vulnerabilidade, né? Tem a vulnerabilidade social também. Sem a proteção masculina, a mulher se vê muitas vezes ainda mais vulnerável socialmente, tem a sua integridade física e a sua integridade psicológica, a sua integridade financeira comprometidas, né? Então, sim, por exemplo, muito recentemente eu escutei de uma jovem que ela não podia falar sobre política em casa, porque o pai dizia que isso era assunto de comunista e que se ela era comunista, ele ia deixar de bancar a faculdade dela, porque ela era comunista, então ela ia atrás. Né? Então havia uma ameaça explícita. Se você fala sobre esse assunto, se você discute esse assunto, eu tiro de você algo, né, que te protege, algo que te beneficia, algo que é importante para você, e você vai ter, então, você vai ficar à míngua. Então, nós ainda estamos, né, nesse lugar de vulnerabilidade. Oi, Lu. Oi. Oi, saudade. Tanto tempo. Isso que você falou aí do pai, né, falando com a filha, aí eu me lembrei de uma situação que aconteceu num grupo de mães aqui do meu condomínio, que me deixou super, assim, sempre me deixa mal essas situações. Na eleição passada, aconteceu uma discussãozinha, né? E aí, assim, basta uma postar um vídeo, alguma coisa que critica o outro lado, que aí uma outra sente dor e diz que não quer, que não é para ser assim tal. E que o grupo de mães não é para se falar de política. Aí esse ano foi a mesma coisa. Aí isso foi, assim, uma coisa que me fez pensar muito sobre isso, né? Sobre o papel, aparecer aqui na câmera que eu... aí uma mãe que está na Espanha, ela viajou, ela fez um texto muito respeitoso e falando sobre isso. Gente, não tem como a gente não falar, né? Assim, mas
tão louco isso, sabe, gente? Assim, como a pessoa se posicionar assim, tipo, gente, esse grupo aqui não é grupo de política. Não é pra gente falar de política. Mas, assim, tudo é política hoje, não tem como, principalmente um grupo de mães, né? Assim, mas, assim, ao mesmo tempo eu entendo como é difícil também a questão do respeito. Eu entendo que realmente acaba tendo aquelas brigas bem complicadas. Mas como isso... porque, assim, não foi um homem, né? Ali, não tem nenhum homem nesse grupo. Mas como esse posicionamento de não de falar de política, que veio, obviamente, né, de um pensamento... de um pensamento machista, de um pensamento, né? Influencia as mulheres e leva isso para um grupo de mulheres e de mães, né? Então, e eu me senti tolhida na minha, né? Tipo, da gente poder se expressar, né? Era só isso. E não adianta nem para dizer assim, mas não é ambiente. Cara, aí é que tá, se dizer que não é ambiente, isso é uma colocação vinda de um lugar de ignorância, porque eu desconheço algo que seja mais político do que a criação de uma criança. Pois é. A educação de uma criança. Se existe alguma coisa que seja mais político do que isso, não me foi apresentado. Né? Então, como assim? E outra, ver como é quase... Como é que eu vou dizer? Ver como é interdito. Eu duvido que num grupo de pais, né, uma colocação como essa fosse feita com essa facilidade. Ou fosse acolhida com essa facilidade. Porque política é assunto de homem. Não é assunto de mulher. Diná, né? Diná Mello. Que tá sem acento, eu não sei, mulher. Se é Dina. Dina, então pronto, Dina. Oi, Dina. Então, parece que eu perdi aqui, porque eu estava falando das libras, e aí nossa, peraí, eu abri aqui na página para poder comentar. Tranquilo, mulher, respira. Achei. Qual é a página? A gente é na página 78, porque, né, você está falando da questão das libras, a Andrea comentou, né, das condições materiais, que desde o início, inclusive dá título ao livro, né, a ênfase nessa questão material para a escrita, e para a escrita, para qualquer forma de manifestação artística, né, porque não só a escrita, mas, como ela fala, enfim, qualquer outra, né. E aí, ela diz, né, tais dificuldades materiais eram descomunais, mas muito piores eram as imateriais. A indiferença do mundo que Keats, Flaubert e outros geniais achavam tão difícil de suportar, essa indiferença com a escrita, né? Tipo, o mundo não tá nem aí para o que você escreve. Ela diz, mas no caso das mulheres não era indiferença, era hostilidade. O mundo não dizia a ela, como dizia a eles, escreva se quiser, não faz diferença para mim. O mundo dizia, gargalhando, escrever, o que há de bom na sua escrita? E aí, assim, em alguns momentos, aí ela fala dos psicólogos vinham seu auxílio, né? Enquanto essa coisa que tá dita, e não é uma coisa, como a gente está dizendo, é um livro super atual, e em algum momento lá ela fala, daqui a 100 anos as mulheres vão estar assim, assado. Eu pensei, cara, já praticamente a gente já pode considerar 100 anos, e de fato nós ocupamos, ela fala maquinista, ela fala militares, de fato nós ocupamos esses postos, mas não ocupamos outros tantos, né? Como está se falando aqui. E aí, assim, essa voz que é interior, na verdade, não é interior, né? 78. Essa voz que é interior, na verdade, não é interior. Lógico que todas nós temos as nossas vozes sabotadoras da psique humana, né? Homens e mulheres. Mas muitas vezes essas vozes interiores sabotadoras da gente, na verdade, são as vozes culturais, né? E quem fala muito disso é a Clarissa, naquele livro Mulheres que Comem com os Lobos, né? Que aí ela fala muito dessa questão dessas vozes que a gente fica escutando, que bota a gente para baixo, para baixo. Vocês estão me ouvindo? Sim, ouvindo, sim.
Então, assim, que botam a gente para baixo, que a gente não pode isso, que a gente não pode ocupar certos espaços, que a gente não pode fazer certas coisas, e a gente começa a acreditar. E em alguma outra parte aqui perto dessa, a Virgínia, ela comenta, né, das mulheres do século XV, da época de Shakespeare, né, e aí ela faz toda aquela história, cria supõe, né, como seria a irmã de Shakespeare, mas ela fala as mulheres que como deve ter sido terrível, né, você ter um talento e querer expressar e você não pode expressar. Então, isso é absolutamente enlouquecedor, né, isso é uma coisa, assim, que te deixa paralisada, enfim, te enlouquece mesmo, né, e é isso, assim, quantas vezes a gente está o tempo inteiro tendo que lutar contra essas nossas vozes interiores que dizem que a gente não vai conseguir uma coisa, mas na verdade que não é uma voz interior, é uma voz cultural que está tão introjetada, né, de que você não vai chegar lá. Tem a Noemi Jaffe, numa entrevista, ela disse que a Virginia Woolf optou por escrever essas palestras em tom de ficção, inventando a Mary, né, porque ela disse que assim as pessoas seria mais provável que as pessoas a levassem a sério. Né? Eu lembro de uma desculpa, oi? Não, eu só concordei. Né? Eu lembro de uma entrevista um podcast que eu estava escutando falando sobre a Lígia Fagundes Telles, que ela recebeu um conselho da Clarice Lispector. Ela disse, olha, não sorri muito não, porque se você sorrir, eles não vão te levar a sério. E ela disse que uma vez ela foi levar um livro para o editor e o editor disse, mas você escreveu isso daqui? Você com essa carinha de princesa, você bonitinha desse jeito, você escreveu isso daqui? Ah, vai, fala a verdade. Tá? Carolina Maria de Jesus ainda hoje é descreditada. Perdão. Ainda hoje dizem que não foi ela que escreveu o Quarto Despejo. Que foi o jornalista lá, né, que encontrou os escritos dela, mas que não foi ela. Conceição Evaristo, isso foi semana passada que eu vi uma revista de crítica literária, que inclusive eu deixei de seguir, eu não vou dizer para vocês, se me perguntem no privado de quem é. Assim, dizendo que Conceição Evaristo escrevia livros panfletários. Então, assim, é um descaso, e ela está certíssima, é muito mais do que uma indiferença, é uma necessidade de diminuir. Né? Luísa Sonza sobe no palco, vai tocar guitarra. Gente, foi bizarro. Não estou passando tanto para Luísa Sonza, tá? Estou falando de um fato específico. Luísa Sonza sobe no palco e toca guitarra. A quantidade de homem caindo em cima. Tá? Assim, é automático. Sabe? É uma coisa. Acho que eles nem pensam antes, né? E nós, mulheres, passamos a desacreditar também. No Olho Mais Azul, da Toni Morrison, que é um livro que eu trabalho muito esse livro, eu gosto muito dele, eu acho que é um livro riquíssimo. Quando ela vai falar dos personagens, ela diz assim, eles eram feios porque eles não se permitiam se ver de outra forma que não fossem feios. Por quê? Porque um dia um senhor disse para eles que eles eram feios. Eles olharam ao redor e não viram nada que contradissesse aquilo dali. Muito pelo contrário, que só reforçava o quanto eles eram feios. Não tinha nada, isso é uma família negra, né? Não tinha nada no cinema, as revistas diziam isso, o cinema dizia isso, as músicas diziam isso. Né? Tudo dizia isso. Como eles poderiam acreditar que eles não eram absolutamente feios? Né? Fazendo um alargamento que a Toni Morrison faz, como a gente passa também a não ocupar esse lugar de descrédito? Se não tem nada ao redor que diga o contrário. Tá? Mas vamos lá, vou abrir aqui a fila, porque eu me perdi, eu falo demais. Então vamos lá, Cálita. Depois Vitória, Adriana e Diná de novo. Boa noite, gente. Boa noite, meu bem. Algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, não é que eu odiei, eu achei o pós-fácil muito positivista. Né? Da Noemi Jaffe foi o teu, né? Eu achei muito positivo e, na verdade, não, né? Não acho que a gente evoluímos sim, mas as prisões, as amarras são as mesmas. Na página 97 tem uma parte interessante, que era o que eu ia pontuar,
que ela fala das romancistas famosas. E ela fala assim, falando das proximidades, das diferenças, e ela fala assim, exceto pelo fato possivelmente relevante de que nenhuma delas teve filhos, né? E aí, pensando nesse peso relacionado à maternidade, né? Porque por mais que o companheiro faça a sua parte, nunca vai ser um julgo igual, né? Nunca vai ser igual, nunca, né? Então tem esse peso, e aí eu me interessei muito pela história da Virginia, fui dar uma olhada, né? Ela se suicidou, enfim, e eu realmente não vi se ela tinha filhos ou não, acredito que não, né? Pelo que eu pesquisei, eu imagino que ela não tenha filhos. E como isso é verdade, porque enquanto a mãe está trabalhando fora, está cuidando da casa e tal, o homem ele está estudando para alcançar outros espaços, né? Por mais, lógico, né, existem aí as exceções, mas são exceções, né, de um homem que fica com a criança para a mulher sair. Mas a maioria que a gente vê assim, você fica em casa com amigas nesse lugar. Você fica em casa, você cuida da criança, e amigas que tinham carreira, que tinha tudo, teve que estagnar isso, porque ele está ascendendo e precisa ter esse suporte em casa. Então, quando ela fala, para além do dinheiro e desse lugar sossegado, esse lugar sossegado me vem à cabeça sem o filho, porque se tem um filho já não é sossegado, não sei, né? Acho que todo mundo que tem um filho sabe disso, já não é sossegado. Então, até que ponto, né, existem esses pormenores, assim, eu achei a história dela muito, a história da Virginia, muito triste, né? Mas muito. Ela de fato estava ali tentando ascender, tentando, né, se ver intelectualmente como de fato ela era, mas as barreiras culturais sociais não permitiam que ela visse tudo que ela era, né? Um espelho sempre manchado. E ela fala uma coisa interessante, que eu não vou lembrar a página, quando ela fala que os homens diminuem as mulheres porque eles querem se sobressair, eles querem se Adoro. sentir superior. E aí ela fala que as mulheres, para esses homens, são espelho. Só que como eles diminuem tanto esse espelho já não é mais válido, né? Mas eles precisam estar sempre diminuindo para poder... página 55, obrigada. Para eles poderem estar sempre com essa sensação de superioridade. Então, achei esses pontos muito interessantes. E aí eu também falo demais, vou me calar. Nada, é muito boa essa citação que você traz, né? Ela diz assim, as mulheres têm servido há séculos como espelhos com poderes mágicos e deliciosos de refletir a figura do homem com o dobro do tamanho natural. Sem esse poder, aí aqui eu dou um show de ironia, né? Sem esse poder, provavelmente, a Terra ainda seria pântanos e selvas. As glórias de todas as nossas guerras seriam desconhecidas. Estaríamos ainda rabiscando o contorno de gamos em resto de ossos ovinos e trocando sílex por pele de cordeiro ou qualquer ornamento simples que despertasse nosso gosto sem sofisticação. Super-homens e dedos do destino nunca teriam existido. O Tsar e o Kaiser nunca teriam usado coroa, nem a teriam perdido. Seja qual for o seu uso nas sociedades civilizadas, os espelhos são essenciais para todas as ações violentas e heróicas. É por isso que tanto Napoleão quanto Mussolini insistiam tão enfaticamente na inferioridade das mulheres. Pois se elas não fossem inferiores, eles deixariam de crescer. Isso explica, em parte, a necessidade que as mulheres representam para os homens. E serve para explicar como eles ficam incomodados com as críticas delas. Como é impossível para elas dizerem que tal livro é ruim, tal quadro é medíocre, ou o que quer que seja, sem infligir muito mais tormento e despertar muito mais raiva do que um homem teria causado a fazer a mesma crítica. Pois se ela resolver falar a verdade, a figura refletida no espelho encolherá, sua disposição para a vida diminuirá,
como ele continuará a fazer julgamentos, civilizar nativos, criar leis, escrever livros, vestir-se bem e discursar em banquetes, a menos que consiga ver a si mesmo no café da manhã e no jantar com pelo menos o dobro do tamanho que realmente tem? É muito maravilhoso isso. Quem vai fazer uma reflexão similar naquele livro curtinho, muito gostoso, Os Homens Explicam Tudo para Mim, da Rebecca Solnit, ela vai dizer que uma coisa muito interessante que ela escreveu, ela ou uma amiga, não lembro bem, escreveram um artigo científico, estava numa determinada festa conversando, e um cara, obviamente, esses acadêmicos brancos, né, clichê, conversando com ela sobre esse artigo que ela escreveu, e ela dizendo, não, mas não é isso aí que você está dizendo, não, ó. O artigo, ele fala sobre isso, isso, isso. Ele, não. Você entendeu errado. Você claramente entendeu errado. Não é sobre isso. Esse artigo, ela, não, mas mas você é muito jovem, tem muita coisa que você precisa. Você precisa estudar isso, precisa estudar aquilo. Ela disse, cara, eu escrevi a porra do artigo. Eu sou a fulana de tal. Ele, você? Não pode. Sou eu. O cara saiu sem acreditar que ela era a autora do artigo, né? Então tem uma necessidade de diminuir, de não escutar, tanto é que a gente está chamando hoje de mansplaining, né? Essa história de que a gente fala A, o cara diz A, e a gente diz, mas eu acabei de dizer isso. Não foi isso que você disse. Você disse isso, você disse outra coisa. Tá? Então, isso é muito atual. Puta que pariu, isso é muito... Isso acontece todo dia. Né? É horrível. Tem uma necessidade de se ver em cima da gente como o dobro do tamanho. E aí ela faz, eu vou finalizar e vou passar a palavra. Ela faz uma coisa que é muito engraçada. Ela diz assim, que medo será esse que existe? Ela não fala com essas palavras, tá? Do opressor, que o opressor tem do oprimido. É quase o medo, e aí ela cita isso mais ou menos, né? Que as pessoas, que a aristocracia tem dos pobres. Medo de que, né? Porque para se manter no topo da pirâmide, eu tenho que pisar em alguém. E o que acontece se essas pessoas se rebelarem? E o que acontece se essas pessoas reivindicarem? Não tomar o poder para si, estou pensando aqui no movimento feminista, mas de ocupar o mesmo lugar. Né? Sem ter ninguém maior. O que acontece com a minha frágil autoestima? Né? A Lélia fala disso, né, no livro passado que a gente leu. Exatamente. Bora lá, perdi a ordem das falas. Quem Acho que é a Vitória agora. Vai, Vitória. Eu vou falar mesmo, gente, eu prometo. Oi, boa noite. Oi, Vitória, boa noite. Boa noite a todas. Gente, assim, é um prazer estar discutindo aqui, comentando sobre esse livro da Virgínia, assim, porque é um livro muito especial para mim. Desde o meu primeiro contato com ele até fazer uma releitura, assim, e ter esse contato de novo para estar comentando. É a primeira vez que eu participo, assim, do grupo de leitura para comentar sobre uma leitura que eu tenha feito, né, em comum, em grupo. Mas, enfim, aproveitando a deixa dos assuntos, assim, e é interessante porque esse ensaio da Virgínia tem muitas coisas do começo ao fim que a Nara falou. Quando você lê de novo, você percebe como uma perspectiva diferente, você já enxerga algo que você não tinha enxergado da primeira vez, que você já consegue perceber e ter uma visão diferente mesmo. E, assim, uma coisa que me chamou muita atenção foi a alegoria do espelho. Realmente é muito forte, impacta mesmo. Você sente que isso é refletido, muito presente no nosso cotidiano, né? Mas também tem uma que eu vou só botar aqui para vocês, que eu acho que eu marquei a página, que é sobre a da irmã de Shakespeare, né? Que ela cria uma situação da irmã de Shakespeare. Eu acho que está na página 73, começa na 73, eu acho. Na minha edição é na página 70. Na edição rosinha, gente, é na página 70. Certo. Mas, obrigada.
Mas, assim, o que pode chamar a atenção nessa situação que ela imagina é o inverso, né? Como Shakespeare se tornou Shakespeare, um grande ensaísta e tudo. E se a irmã dele teria as mesmas possibilidades, né? E é o que a gente vinha, todos vocês estavam discutindo e eu pude acompanhar e tudo. E, assim, essa citação dela, essa reflexão dela também, assim, me impactou muito também. É muito, muito interessante. Sim, Vitória, eu vou pegar a sua deixa, eu não vou discorrer, não, prometo, vou só ler a Tá. citação, né? Eu falo demais. Sim, à Tá? vontade. Mas, para contextualizar, na página 72 da minha edição, ela termina de falar como seria, ela imagina, né? Como seria se Shakespeare tivesse uma irmã com um talento que se fosse tão talentosa quanto ele, naquela época, o que teria acontecido com essa irmã? E é claro que o desfecho é o pior possível, afinal de contas, né? E aí ela traz o seguinte pensamento, né? Mas, de minha parte, concordo com o falecido bispo, se é que era um. É impensável que qualquer mulher, nos dias de Shakespeare, tivesse tido o dom de Shakespeare. Porque um gênio como o de Shakespeare não surgia entre pessoas trabalhadoras, sem educação formal, servis. Não nascia na Inglaterra entre os saxões e os bretões. Não surge hoje entre as classes trabalhadoras. Como, então, poderia surgir entre mulheres cujo trabalho começava pouco antes de deixarem o berço e a qual eram impelidas pelos pais e obrigadas pelo poder da lei e dos bons costumes? Ainda assim, gênios desse tipo hão de ter existido entre as mulheres, da mesma forma que hão de ter existido entre as classes trabalhadoras. Vez ou outra, uma Emily Brontë ou um Robert Burns se inflama e comprova essa presença, mas com certeza nunca foi colocada no papel. Quando, porém, lemos sobre o afogamento de uma bruxa, sobre uma mulher possuída por demônios, sobre uma feiticeira que vendia ervas, ou mesmo sobre um homem muito notável e sua mãe, então acho que estamos diante de uma romancista perdida, uma poeta subjugada, uma Jane Austen muda e inglória, uma Emily Brontë que esmagou o cérebro em um pântano ou que vivia vagando pelas ruas, enlouquecida pela tortura que seu dom lhe impunha. Na verdade, arrisco-me a dizer que Anônimo escreveu tantos poemas sem cantá-los, com frequência era uma mulher. Eu acho essa uma das frases mais lindas desse livro. Sim, é bem, bem tocante mesmo. E assim, só finalizando, ela fala sobre a questão do anonimato, né? Porque algumas mulheres tiveram que optar por esse anonimato naquela sociedade, enfim. E ela deduz, né? Ela fala que, eu vou citar aqui que está na 74, o senso da castidade. Foi uma lembrança do senso de castidade que ditou a anonimia das mulheres até o século XIX. Aí ela cita, né, algumas, George Eliot, George Sand, então, realmente, assim, é muito tocante mesmo, assim, eu fico sempre muito emocionada quando eu tô lendo esses trechos que me tocam muito, né. É isso, Vitória, eu compartilho com você desse sentimento. Muito obrigada, viu? Por nada. Dina. Acho que eu estava na vez, Nara, vou falar rapidinho. Desculpa, Adriana, teu nome sumiu aqui da minha lista. Acho que a mão sumiu mesmo. Vou falar rapidinho porque, enfim, apesar de ter algumas libras, supostamente, né, isso não é suficiente para ter um quarto só meu. E eu acho que esse é um recorte que, para mim, fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Que, até pelo que a Camila estava colocando, se a gente for ver a história da Virginia Woolf, né, ela não tinha as demandas que hoje a gente sabe que consegue reconhecer, até pelo menos pela nossa atuação na clínica, que são mulheres que não têm esse tempo, esse espaço, né? Esse espaço emocional para produzir, para pensar, para refletir, para ter uma produção
intelectual e artística, né? E ela não tinha filhos e não tinha nem relação sexual com o marido, né? Como a Camila estava colocando. Então, eu acho que nessa época eu fico com a impressão de que a gente tinha muito mais essa restrição, uma limitação cultural, né? De domesticidade dessa mulher, mas que tomava tempo, não deixava que ela tivesse esse espaço de produção. E aí, hoje, a gente tem um conflito, né? Entre esses dois dispositivos, de dispositivo materno, dispositivo amoroso, porque a gente vê mulheres que têm independência, autonomia financeira, mas ainda assim elas não conseguem ter espaço, um espaço emocional, né? Um espaço de conseguir não ficar inundada de demandas que são muito próprias, né? Assim, aquela demanda mental de ficar pensando o que vai almoçar, quem vai tirar a roupa, né? A roupa já foi lavada? Quem tirou a roupa do varal, né? Porque se você não tirar, ninguém tira, né? Ela vai virar pedra lá e não vai sair. Porque tudo, para ser feito, você tem que pedir. E aí, qual foi? Eu estava tentando lembrar. Pronto, tem um livro que eu acho que eu até vou mandar foto para vocês, porque eu acho que fala um pouco disso. É o livro da Paula Gicovati, Notas sobre Impermanência. É um livrinho curtinho. E aí tem um trechinho que é de um casal falando sobre essa dinâmica, né? De que mas era só você me pedir. Mas era só você me falar. De que o tempo todo você tem que estar falando, né? E você fica desviando energia, desviando a atenção de uma produção que poderia ser intelectual, que poderia ser artística, mesmo você tendo, metaforicamente, 500 libras, um quarto, um escritório só seu. Mas tem toda uma série de outras demandas que elas são muito maiores, elas são muito mais pesadas do que provavelmente os nossos parceiros vão ter. Então, isso me chamou muita atenção, e eu fiquei, gente, Virgínia conseguiu, só as libras talvez tivesse sido um pouco mais suficiente para ela, porque não tinha essas outras demandas que a gente vai acumulando. É isso, mas foi uma delícia. Eu tenho a edição da Bazar do Tempo, que é um quarto só seu. Eu acho que não tem o pós-fácio da Nome Jaffe nesse, né? Tem o prefácio da Socorro Racioli. Da Socorro Racioli, né? É, uma edição bem bonita também. Deve ser, Socorro escreve lindo, né? E tem mais dois ensaios juntos, né? Tem esse e o sobre a Jane Eyre, e Jane Austen e o George Eliot. É bem legal. Sim. É isso, meninas. Obrigada, Adriana. É bem isso mesmo. Acho que esse quarto, ele é um quarto também metafórico, né? Total. É um quarto metafórico, né? Quase quando ela fala um quarto, eu fico imaginando um lugar na minha... E sabe que foi muito interessante? Que eu posso entrar e fechar a porta. Sem compartilhar muitos detalhes, mas essa semana eu ouvi no consultório exatamente essa metáfora, assim. Se eu ganhasse na Mega Sena, o que eu queria? Era exatamente essa construção da Virginia Woolf. Vocês lembram aquela que vai trazer aleatórias? Gente, eu sou muito aleatória. Vocês lembram de um vídeo que bombou um tempo atrás? Faz muito tempo mesmo. Era uma comédia, uma sketch de comédia de uma mulher sendo presa. Se ela comete um crime de propósito, aí ela entra dentro da cadeia, fecha a grade, não, tá ótimo, tô com meus livros aqui, gente, tá ótimo, pode deixar, não precisa de advogado não, viu? Tá tranquilo, vão em paz, aqui eu vou ter paz, eu vou ter sucesso. Outro livro também que é maravilhoso para mostrar essa dimensão do quarto metafórico, né, mas que às vezes precisa ter uma concretude, é o Caderno Proibido também, que a mulher inventa um trabalho de sábado só para ela ir para o escritório e ficar sozinha, sem ter demanda. Sem ter demanda. Sensacional também. É isso. Ela vai para o escritório dia de sábado para ficar sozinha, para ter nada para fazer, para não se consumir com nada. Exato, não se consumir. Olha como essa expressão, ela é forte, né? Se consumir. É muito forte isso. Agora sim, Gina. Aqui. Bem, eu ia comentar justamente a parte que você leu, Nara, da página 73, quando estava falando do Shakespeare, essa parte seguinte do anonimato, né? Mas já foi, assim, bem debatida. Só que, você pode ficar à vontade, viu, para colocar o que você achou, mesmo a gente já tendo falado, fala de novo.
Não, não, assim, eu ia ler essa parte, mas assim, uma coisa que eu fico pensando, né, e se a gente pensar assim na nossa vida hoje individual, tipo assim, hoje eu posso ir para a escola, eu posso ir para a universidade, eu posso falar onde eu quiser, né, eu tenho esse espaço e tudo, tipo assim, as mulheres que têm bastante, assim, liberdade, digamos, né, então tá tudo certo, não existe isso. E aí você pensa e aí você vai e pensa que quando as pessoas quando essas mulheres ocupam certos lugares de poder, como elas são desacreditadas, né? Como elas são, a capacidade delas é posta em xeque, de será que ela consegue dar conta? Quem será? Falou aí de um esquete de humor e eu lembrei agora daquele pessoal do Porta dos Fundos. Recentemente eu vi, é muito engraçado, que a pessoa, acho que todos já devem ter visto, a maioria já deve ter visto, que é bem, assim, divulgado, essa sketchzinha deles, que aí a menina está lá no escritório e faz um trabalho maravilhoso, e ele diz, assim, foi seu namorado? Quem foi? Foi seu namorado? Ela disse, não, não, fui eu. Aí ele vai, não, mas foi seu pai, não sei o quê. E ela diz, não, fui eu. E ninguém leva a sério, porque acha que está muito bem feito, muito bem escrito. Não sei se você já viu isso, eu não sei nem assim, faz tempo que eu vi, mas é muito isso, né? E aí, assim, as mulheres que ocupam esses lugares de poder. Então, você chega no concurso público, por exemplo, e você é uma magistrada, e aí entra, eu tenho, assim, vários relatos, né, que eu já vi, tanto de pessoas próximas, quanto de outras, contando de outras, né, que você está lá na sala de audiência e chega, quem é o juiz, né? Não, sou eu. Não, mas não, é você que vai, assim, a pessoa sempre desacredita, né? Sempre. Então, assim, a mulher estuda, ela chega lá, naquele lugar de poder, mas ela é totalmente desacreditada, né? E quando ela abre a boca, eu tenho uma amiga que já relatou, ela é juíza, ela já relatou casos, assim, de dizer certas coisas numa audiência, tipo, da voz de prisão, alguma coisa assim, e o advogado não leva a sério, sabe? Sim. Olhar para a cara dela assim e não tá nem aí, é como se ela não tivesse dito nada, é uma coisa absurda, sabe? Então, assim, não é só você chegar lá, né? Mas tem essas outras nuances, essas outras entrelinhas, né? E isso a gente está falando aqui, do Brasil, do Ocidente, né? E aí a gente pode estender para o Ocidente, mas aí quando a gente pensa em vários outros países onde as mulheres não têm sequer o direito de mostrar o rosto, onde as mulheres, quando vão casar, né? No caso dos judeus ortodoxos, têm de cortar o cabelo, raspar o cabelo e ficar usando uma peruca. Gente, que absurdo, né? Corta o cabelo e usa uma peruca, quer dizer, toda a vaidade da mulher, porque ela tirou a peruca, ela está se vendo ali careca, ou seja, sem vaidade, para poder jogar a autoestima da mulher lá embaixo mesmo, né? Isso, coisas recentes que a gente tem visto no Afeganistão, uma mulher que foi apedrejada, assassinada, com apedrejamento, porque ela saiu sem o véu, né? Foi no Irã? Foi Miranda, foi? Eu falei Afeganistão, não lembro exatamente, assim. E aí várias mulheres se manifestaram queimando os véus, né, em praça pública. Eu fiquei, caraca, se nós estamos em 2022 e uma mulher ainda apedrejada porque sai sem um véu. Então, assim, a gente vive num país que a gente não está tudo bem aqui, né? Eu estudo, eu tenho meu carro, eu posso dirigir, eu posso falar, eu posso ocupar certos espaços, mas aí quando você amplia o seu horizonte, aqui mesmo tem várias barreiras, e quando você amplia o seu horizonte, olha para o mundo, você diz, cara, o que é isso, né? Que coisa mais absurda, que coisa mais louca, né? Que as mulheres não poderem se expressar, as mulheres não poderem sequer usar uma roupa que achar melhor, enfim. É isso, assim. Eu acho Desculpa, fala, depois eu falo. Não, só ia falar assim, eu acho uma pena quando algumas mulheres abrem a boca com todo orgulho, como eu vi semana passada, uma colega que faz atividade física comigo, e ela abriu a boca com um orgulho tão grande, e disse, eu sou machista. E eu disse, porra, ela com esse orgulho tão grande, eu não vou nem discutir, porque hoje em dia eu não discuto mais essas coisas, sabe? Assim, tem certas coisas que eu acho que não vale a pena, não vale a pena
Ela diz que é um orgulho tão grande, num sentido provocativo, certamente. Eu disse, eu vou entrar, mas assim, o que eu estou querendo dizer, vixe, agora eu estou, me perdi aqui, nessa coisa que eu ia falar nas mulheres, peraí, me perdi. Enfim, Respira. e depois, não, pode falar e depois eu volto aqui. Eu vou tentar lembrar. Não, eu só ia dizer que essa ferramenta de ridicularização, né, é uma das mais eficazes e mais antigas que se usa contra as mulheres. Tá? Sim, além da violência explícita, né, tem essa violência de subtexto, né, que é a violência da ridicularização. Tá? Então, você tem, por exemplo, um presidente da República que pergunta, no meio de uma entrevista que está passando em rede nacional, pergunta para a jornalista se ela dorme e sonha com ele, por causa da pergunta que ela fez. Não, aposto que você sonha comigo toda noite. Ou então diz, que você olha para outra candidata a presidente da República e diz, não, você está com ciúme. Né? Então, assim, tem uma... É perverso, né? Assim, essa ridicularização, ela é perversa, é uma ferramenta perversa de diminuição proposital da mulher. Tá? É uma forma de violência também. Eu queria dizer assim, que quando a gente olha para o nosso, às vezes, para o nosso umbigo, diz, não, eu não sofro nenhum tipo de... Eu não estou numa sociedade machista, eu não sofro nenhum tipo de limitação, enfim. Mas, e eu acho, assim, que eu ia dizer assim, que eu acho muito triste quando as mulheres abrem a boca para dizerem eu sou machista, querendo se opor a dizer eu não sou feminista, porque o feminismo, né, tem toda uma discussão, não é nem discussão, todo um viés preconceituoso, né, que as pessoas colocam na palavra e nos conceitos, enfim, é outra discussão. Mas eu estava assistindo um vídeo esses dias e aí a pessoa falou assim, não importa, o feminismo não quer saber se você passa batom, não passa batom, se você anda mais armada, ou se você põe a mesa para o seu marido, né? Ele quer saber da liberdade e da segurança, né? E do poder de escolha, né? De você ter liberdade para fazer escolhas, de você ter segurança, né? E aí a segurança material, a segurança imaterial, a segurança física, né? De você andar na rua, e sem ser importunada, de você poder andar na rua tarde da noite. Eu não estou falando assim de assaltos que podem vir para ambos os sexos, não é isso, mas assim, de você não ser importunada por outro homem, pelo simples fato de você ser mulher e estar naquele local, naquele horário, né? Então é uma coisa muito mais além. Então eu acho assim triste quando as mulheres não enxergam isso e abrem a boca para dizer que são machistas, ou mesmo que não abram a boca, mas se comportam, né, assim, dessa forma. Não tem Gina, a última mulher que falou para mim que era machista em um espaço público, eu só disse assim, mulher, pois cadê a carta do teu marido dizendo que tu pode estar aqui? Porque se tu é machista, tu não pode estar ocupando esse lugar sem a permissão dele. Cadê? Não acredito. Não, então você é uma machista muito fuleirais, porque você está sem o consentimento dele, você está aqui sozinha. Não, isso está errado, você não é machista. Pois então saia daqui, vá para casa. Porque você não... foi isso que eu falei. Cata, foi bem Virginia Woolf, né? Bem irônica. Eu não pensei sobre isso, eu só pensei no confronto direto. Eu disse, cara, não vou confrontar essa pessoa. Então, a gente tem que escolher nossas brigas, né? Nossas lutas, gente. A gente morre. A ironia, né? E que é uma coisa fantástica no livro. Nossa, eu amei esse livro. Assim, amei a forma poética como ele escreve em muitos momentos e a forma irônica também, enfim. É muito bom mesmo. Para mim, esse livro é um divisor de águas. Adria. Gente, se eu tô pulando alguém, me avisa. Eu estou seguindo a lista do Google Meet. Não sei porque que eu tô deitada aqui, mas enfim. Gente, é o seguinte. Tem um trecho aqui, acho que pegando aí já carona em algumas coisas que vocês falaram. Tem um trecho que me chamou muita atenção, essa questão do espelho, né? E tem um trecho mais lá na frente que ela fala assim, e aqui entramos de novo. Não sei, acho que 128. Né? Tá. E aqui entramos de novo no âmbito daquele interessantíssimo e obscuro complexo masculino que tanta influência tem exercido sobre o movimento das mulheres. O desejo arraigado
não tanto de que ela seja inferior, mas de que ele seja superior. Desejo que eu coloque no comando das artes por toda parte e que também barra a entrada das mulheres na política, mesmo quando o risco para ele é minúsculo e a suplicante é humilde e devotada, né? E aí o meu comentário, né? Mesmo quando ela é suplicante, humilde, devotada e do lar, mas e quando ele se depara com mulher que é foda, como muitas vezes é, né? E aí esse medo e esse enfrentamento, e como que eu vou ser superior, né? Como, né? E aí me evocou uma cena, gente, que uma amiga minha, né, assim, vou tentar falar sem tentar dar muitas pistas, mas assim, a filha dela é uma amiga muito querida, a filha dela resolveu seguir carreira militar, né? Então, entrou colégio militar, SpaceX, a MAN é a escola que forma militares do Exército, né? Então, abriu a primeira turma para mulheres seguirem carreira militar, e está ela lá, a filha dela, fazendo carreira militar. Dentro da AMAN tem várias armas. Para as mulheres foram destinadas só 2 armas, que são armas administrativas, né? Uma cor de logística e outra cor de administrativa mesmo, né? Porque mulher não pode ser da cavalaria, da artilharia, tal, né? Enfim. A filha dela, super inteligente, sempre se destacou como primeiro lugar, segundo lugar, 400 alunos, primeiro lugar, tal. No final do ano, aí a minha amiga estava me contando essa história, foi para a festa de formatura. Então, o primeiro lugar de cada uma dessas armas vai e troca, tem uma solenidade, troca um espadinho, recebe uma espada, umas coisas assim. E o dito cujo inominável estava na solenidade, certo? E ela, a filha da minha amiga, tirou o primeiro lugar na arma dela. Mulher, primeiro lugar. O dito cujo fez toda a solenidade e foi parabenizando os meninos que tiveram primeiro lugar na cavalaria, na artilharia, apertando a mão de todo mundo. Passou por ela, não cumprimentou. E tipo assim, como tu ousas, mulher, ser primeiro lugar aqui no reduto de machos, né? E aí a minha amiga não tinha se apercebido disso, né? Assim, ela, tipo, dei graças a Deus que ele não foi, porque eu não queria estar perto dele. Eu digo, cara, ele não foi porque ela é mulher. E além de ser mulher, é preta. Né? Assim, ele fez isso, ele foi cumprimentando os outros homens, os meninos que foram em primeiro lugar, mas quando chegou na vez dela, que era uma mulher, em primeiro lugar, e pulou, né? Ai, né? Sei não. Me surpreende. Esperado. Tipo, e aí, assim, tipo, eu sou mulher, assim, não estou questionando as escolhas da filha dela de seguir carreira militar, né? Mas, enfim, eu sou mulher, estou dentro de um reduto masculino e me destaco, sou primeiro lugar na frente de 399 pessoas, né? Como que o homem lida com isso, né? Como aceitar isso? Ele não lida, porque ele ignora. Ele debocha, ele ridiculariza, ele diminui, ele não lida. Mas repetição, não quem te dá. Mas, assim, o exército teve que aceitar, né? Teve que aceitar todas as... Né? Talvez nunca esperassem, né? De direito, mas tem aquela coisa, de direito, mas de fato. Né? E no fato da coisa, ela exerce, ela consegue. Né? É tudo isso que pra gente ainda é vetado. Isso me deixa doente. Não, é isso, a reflexão é essa, assim, quando a mulher é foda, como que esses homens, né, que precisam ter na mulher um espelho realmente que amplifique, ou então que, sabe, às vezes não é nem amplificar, às vezes, assim, é dizer que tu é quando tu não é nada, né, assim. Cara, eu vou compartilhar rapidamente, eu tenho uma amiga,
vocês precisam conhecer, ela é muito fenomenal. Não vou falar o nome aqui porque vai para o YouTube, mas depois eu posso apresentá-la para vocês. Ela, inclusive, é uma mestra, o doutorado dela, fez doutorado agora, a menina não tem nem 30 anos. Fez doutorado dela agora em Virginia Woolf. No começo do ano. Tudo que ela faz para ser a melhor. Então, ela fez yoga até não poder mais avançar. Depois ela fez Muay Thai, mudou para todas as faixas até ela não poder mais avançar. Depois ela foi para o Jiu-Jitsu, tá? Para corrida, tá? E agora ela está no CrossFit. Então ela vai nas coisas até ela conseguir conquistar o máximo. Toda vida que ela postava alguma coisa no Instagram, os primeiros comentários que apareciam eram de homens corrigindo as coisas dela. Uhum. Eita, tá massa, hein? Mas, ó, esse braço aí, tu baixa mais, porque tu tá não sei o que na tua defesa. Ou então, eita, esse chute aí tá bom, só precisa melhorar a angulação do não sei das quantas. Impressionante. Uhum. Tá? Então, assim, quando uma mulher foda, o movimento de repressão que ela recebe é proporcional. Uhum. Tá? E quando ela é foda dentro de casa, ela apanha. Ou é morta, né? Ou é morta, muitas ou é são morta. mortas. Uhum. Simples assim. Você quer dizer mais isso. alguma coisa, Adri? Não. Então eu vou passar para Camila. Só um que minha mão comentáriozinho. baixou. Só um comentáriozinho, Desculpa, assim, era também. Só um minutinho, Vou André. passar para a Adri, depois eu passo para a André, depois passo para a Camila. Porque a André baixou a mão sem querer. Também tem uma questão, acho que ficou perdida aí, né, dentro das falas aí. Essa questão de que, às vezes, a mulher, para conquistar alguma coisa, ela também, às vezes, ela não sei como que eu digo, né, assim, ela quer ser mais realista do que o rei, né, assim, é como assim, tipo, não sei se vocês já ouviram, assim, mas às vezes mulheres que assumem o poder, elas se tornam tão mais tirânicas do que os homens para poder se impor naquele lugar, né, elas extrapolam nesse sentido, assim, né, eu quero imitar homens, né, assim, para me garantir no poder, assim, eu não sei se como é que isso soa para vocês, né? Mas nesse sentido, assim, de que não assumir o poder, o lugar que ela tem, assim, as vantagens ou os méritos, as capacidades, ou todo o poder feminino, né, assim, e não querer imitar homem, né, assim, que às vezes acontece essas questões, né? Eu entendo que você está falando desse mimetismo, né? Que é recorrente em algumas situações, principalmente quando tem a ver com poder econômico. Acho que isso é um fenômeno muito humano, né? Mas também entendo que para permanecer nesses lugares, sabe aquela história de terra de sapo, de cócoras com ele? Né? Acho que para manutenção desse lugar também, talvez, estou pensando aqui, tá? Estou pensando, talvez esse mimetismo tenha alguma relevância. Estou pensando muito na Dilma, né? Estou pensando na Dilma no meio da Isolda agora, né? A Isolda Sela, que talvez seja um contraponto, né? Porque a Isolda permaneceu maravilhosa no exatamente, eixo dela, né? No eixo dela, no eixo feminista, né? Feminino. No eixo bem de poder, aquela foto icônica, né? De todos os pares de sapato de homem, o dela ali, mostrando como ela se mantinha, né? Enfim, eu fico pensando no quão difícil é isso. Tanto é que nem Dilma nem Isolda conseguiram permanecer nesses lugares porque elas foram tripudiadas, inclusive pelos seus parceiros. Né? Isolda pelas pessoas do seu próprio partido, Dilma pelo seu vice-presidente, né? Pelo seu vice. Né? Desculpa, mas em relação a Isolda, não sei se vocês conhecem um podcast muito bom de política cearense das meninas, que é feito por mulheres, que é As Cunhãs. As Cunhãs, é claro. E uma vez que elas trouxeram uma fala sobre Isolda, que elas trouxeram uma pessoa, sei lá, de imagem, e essa pessoa dizia que a Isolda tinha que mudar a imagem para passar mais
confiança, como o jeito da Isolda, a vestimenta da Isolda, o se portar da Isolda, não fosse suficiente para ela ser olhada como alguém com força, né? Isolda saiu de terninho e tênis, para mim, é a minha religião. E assim, Isolda provavelmente vai se candidatar para prefeito. O que ela se candidatar, ela ganha, justamente por conta dessa coisa. Mas é interessante essa crítica, porque falaram, ela tem que mudar a vestimenta, o corte de cabelo para mostrar, mas quando é isso, ter que se igualar de alguma forma, e ela disse não, ela, né, não sei se alguém deu essa dica para ela, mas ela não modificou em nada, né, o comportamento dela, vestimenta, nada nesse sentido. Aí eu lembrei de um filme que os homens e as mulheres trocam de lugar, eu não sei o nome, mas que a gente, quando vê a imagem, é assim, a mulher fazendo a mesma coisa do homem, e você fala, nossa, que mulher escrota. Enquanto no homem, ele é rígido. Então, essa troca também, quando a mulher faz, ela é escrota, ela é chata, ela não sei o quê. Quando o homem faz, é tipo, não, é porque ele está expulsado. Não, entende? Então, a gente também tem uma visão muito deturpada de quando uma mulher faz, quando o homem faz. Parece que é muito naturalizado quando o homem faz, a gente aceita, baixa a cabeça e diz que é assim mesmo. Quando é uma mulher, você diz, nossa, não! Eu vou só trazer, a gente está falando do livro, né? Vou trazer uma citação para corroborar isso que ela está falando. Na página 126 da minha edição, ela diz assim: seria 1000 vezes uma pena se as mulheres escrevessem como os homens, ou vivessem como eles, ou se parecessem com eles. Pois, se 2 sexos é bastante inadequado, adorei essa... Olha como essa mulher pensou longe, viu? Pois, se 2 sexos é bastante inadequado, considerando a vastidão e a variedade do mundo, como faríamos com apenas um? A educação não deveria aflorar e fortalecer as diferenças em vez das similaridades? Porque já temos muita afinidade do jeito que está. E se um explorador trouxesse a novidade de outros sexos, olhando para outros céus através dos galhos de outras árvores, nada seria de grande utilidade para a humanidade. E nós teríamos o imenso prazer de poder assistir o professor X lançar-se em busca de seus instrumentos de medição para provar que é superior. E depois ela fala lá na frente alguma coisa sobre como... a Noemi Jaffe que fala no pós-fácil, ela vai dizer, num mundo em que as mulheres buscam ser iguais aos homens, seria muito interessante se os homens buscassem ser iguais às mulheres. Achei um pensamento, uma pegadinha engraçada essa daí. Mas vamos nós. Agora, Andréa. Não sou um homem fácil, é isso, Raquel, é isso. Vou tentar compilar aqui tudo que passou aqui na cabeça, certo? Primeiro, assim, só quando a Adria falou agora essa história dessa reação que as mulheres, quando estão ocupando o espaço de poder, têm que se reafirmar, né? Se afirmar, a força com que elas fazem isso, e às vezes parece uma força que nega a nossa, entre aspas, muitas aspas, essência, né? Parece que você está se contradizendo, né? Sendo o oposto do que você é, né? Para poder se afirmar, poder se colocar. Me lembrou outra, né? uma imagem, que na dança, eu sou da dança, né? Na dança, às vezes os bailarinos treinam com pesos nas pernas, como é que chama aquelas que tem na academia? Acho que quase ninguém usa mais. O pezinho que você bota no tornozelo, caneleira. Né? Caneleira, obrigada. Raquel, com caneleira para treinar, com caneleira, piruetas, saltos e tal, que quando você tira, você consegue saltar mais alto, girar mais veloz, essas coisas. Às vezes me parece, a gente é tão acostumado a levar um peso que quando está numa estrutura que o peso sai, o negócio extrapola sem querer, assim, você lança força demais, você se vê o livro de determinada amarra, e aí você é forte demais na reação. E parece que assim, a gente é tão... porque a mulher fala mais alto,
Porque senão a gente não é ouvido. Se a gente falar manso, simplesmente não é ouvido. Então a gente tem que lançar uma força maior e às vezes acaba com a visão assim, ela não precisava disso, ela foi muito histérica, foi muito violenta, autoritária, agressiva e tudo mais, porque quando o homem ele tá massa, né? Viu como ele é massa, viu? Que homem poderoso e tal, mas a mulher, ela é histérica, descontrolada, como é a imagem que passa também da Dilma, né? Toda vez que ela foi mais firme, ela foi histérica, descontrolada, descabelada, mal amada, e tudo que é negativo nisso, quando no homem isso é positivo. Aí, mas eu levantei a mão, na época que eu levantei a mão, eu me lembrei de um caso, uma historinha, que eu acompanhei um casal, essa história dos homens terem uma oportunidade de maior vivência, muito em cima do que tu falou, Nara, também, e as mulheres não. Eu convivi com um casal, né, amigos meus, também é a mesma coisa, vou cuidar aqui para não expor muito, né, vai ver tudo. E conheci eles lá na adolescência, eles eram um casal da adolescência que fizeram faculdade, casaram, tiveram filhos e tal, né, só que teve um determinado momento, ele com 2 filhos, e ele resolveu fazer o doutoramento dele no pós-sanduíche, então ele foi para a Alemanha, ela ficou com as meninas, com os filhos aqui, então eles entraram no acordo. Olha, tá, você vai lançar, você é pro bem da família e tal, essa coisa toda, né? O sucesso é nosso, tudo nosso, você faz, eu seguro as pontas aqui. E ele se lançou, fez o doutoramento dele e tal, e teve essa coisa, vivências maravilhosas, conheceu pessoas inteligentes e tal. E depois eu encontrei com ele, assim, porra, nossa, fulano, meu amigo, ele tá tão rico em pensamento, sabe? Ele tava assim, caraca, como foi bom essa experiência dele. E como ele distou, né? Porque assim, essa experiência foi tão rica, tão sobre, não apenas academicamente, como de viver cultura, de conhecer pessoas e tal. Foi tão rico que distou ele dos outros, inclusive da esposa. Então, é tão cruel, porque assim, ela segurou as pontas, mas ao mesmo tempo distanciou eles. Porque aí, o que ele tinha de bagagem cultural rica e o que ela deixou de ter em prol dos filhos, não, desconciliou. O resultado da OP, eles se separaram. Porque ficou irreconciliável. Porque eles ficaram desiguais. Culturalmente desiguais. E é injusto, né? Se você, poxa, e aí, mas aí o que é que faz? Assim? Então, a desigualdade de gênero é tão chocante, porque ele causa esses sofrimentos que não tem o que fazer, porque ele estou mesmo. Foi isso uma das coisas que me veio. E aí, só voltando àquela alegoria do espelho, que eu acho que é uma das melhores coisas do livro, não tem, a Virginia é genial, né? Ela é do campo do genial. Então, assim, a ironia dela é genial, as referências dela são geniais, ela é de uma genialidade, assim, que fica estarrecida. A alegoria, eu queria comentar sobre só isso, sobre essa alegoria, assim, ela, além de ter a história do homem se sentir, ele precisa ter um inferior para se sentir superior, não apenas isso é um poder político. Existe uma intenção, não é uma coisa, não, porque fica, às vezes, do jeito que ela colocou, às vezes fica parecendo que é um problema psíquico de autoestima masculina. Não é problema da autoestima masculina, é uma estratégia política, uma estratégia de poder. Então, assim, eu te inferiorizo para eu poder ocupar um espaço que não é para você concorrer comigo. Não existe problema de ego ferido, autoestima. Os homens são violentos com as mulheres por uma ocupação política. E são violentos, assim, aquela história. Os homens são violentos com as mulheres, os brancos são violentos com os negros, os brancos são violentos com os indígenas. Todas essas violências é para ocupar espaço político. Não é por ego ferido e o divã soluciona. Não é essa situação. A situação é situação política. Aí, desculpa, era de ontem. Eu tenho só uma dica de filme, que o filme se chama A Esposa, Wife, que é de 2017. É genial, ela escreve e quem assina é um marido. Tem umas cenas, assim,
Então, assim, no jantar, ele ganha o Nobel de Literatura, eu acredito, e ela vai para o evento e tal, e os caras tratam ela como uma imbecil, incapaz, assim, ser uma mulher imbecil casada com um gênio, e trata ela no nível da imbecilidade, assim, como é que ela aguenta isso? E é com a Glenn Close, maravilhosa, o filme é ótimo. Pronto, desculpa, gente, de me prolongar. Nada, de forma alguma, Del, super pertinente, é isso, né? Eu acho que esse lance que a Virginia traz, isso que você falou é muito interessante, né? Porque essa violência, ela realmente ela vai fazer parte desse tecido social, né? Assim, o autoestima, isso pode ser secundário, né? Assim, é da ordem do indivíduo, isso é secundário. Mas existe um desempenho de papel, né? O papel do homem viril, né? Do homem branco viril, né? Que tem do homem viril e do homem branco viril, né? Que vai ser desempenhada a partir de uma coisa que é dada, né? Assim, a violência como algo que estrutura a nossa sociedade, ela determina papéis de gênero, funções, né? Então, a mulher tem que desempenhar esse papel aqui e o homem tem que desempenhar esse papel aqui. Se o homem não desempenha esse papel, se ele está fora, ele é punido. Se a mulher não desempenha esse papel, ela é punida. Que tipo de punição são essas? Punições sociais, né? Assim, o homem, por exemplo, quando ele se atreve a não ser uma pessoa violenta, ele é tido como afeminado. E afeminado, dentro dessa conjuntura social, é algo que o deixa vulnerável. Então, o eu afeminado que vai ser, que vai estar num lugar de vulnerabilidade como as mulheres estão. Né? Então, é exatamente isso que você está falando. Não tenho nem o que tirar nem pôr. Adri, a gente vai tem que sair já já. A gente vai fechar já já. Vamos ouvir Camila e Raquel, e aí a gente faz o nosso encerramento. Tá bom? Oi, gente, boa noite. Boa noite. Eu queria voltar à reflexão sobre anonimato, porque eu acho uma reflexão muito interessante e que eu acho que a Virginia não chegou a fazer no Teto Todo Seu. Assim, eu vou pegar um trecho para refletir um pouco e fiquei pensando em algumas coisas, né? Acho que depois da página 73, página 74, ela fala assim, né? Qualquer mulher que tenha nascido com um grande talento no século XVI certamente teria enlouquecido, atirado em si mesma, terminado seus dias em um chalé nos arredores da vila, meio bruxa, meio feiticeira, temida e escarnecida. Me lembrei muito do Caliban e a Bruxa, né, das discussões que a gente estava fazendo do Caliban e a Bruxa e de como haviam os cercamentos, né, e as mulheres essas mulheres que eram muito talentosas, né, que geralmente tinham determinados saberes, elas eram encaradas como bruxas e para serem apagadas na história, né. E fiquei pensando muito sobre a questão do anonimato. E aí penso também, assim, qual a garantia de que não houve grandes mulheres escritoras ao longo da história, se a gente não conhece essa história, se essa história ela não está sendo reescrita, né? Então, assim, pode ser que tenham existido mulheres que escreveram grandes coisas e essas coisas se perderam, elas foram incendiadas, elas foram apagadas e a gente não conhece, né? Então, essa história, a história, né, da escrita de mulheres ainda está para ser reconhecida, né, e desvendada. Então, fico pensando, por exemplo, no caso de Maria Firmina dos Reis, né, que era uma escritora do século XIX, né, e que foi descoberta nos anos 70, quase nos anos 80, porque ela também escrevia no anonimato, né? Então, o Úrsula foi escrito como uma escritora de uma maranhense, né? Então, assim, não era uma nordestina, mulher negra nordestina. Olha aí. E agora a gente sabe que essa mulher existiu, né? Então, assim, eu acho que ainda há muito a ser descoberto nessa história, né? Eu acho que há muito a ser desvendado e que pode dar pistas muito significativas dentro dessa discussão sobre o anonimato, né? E também queria refletir um pouco sobre essa ideia de genialidade. Eu fico muito desconfortável com essa ideia de genialidade, porque eu entendo que a Virginia Woolf era muito fã de Jane Austen, de Charlotte Brontë, de George Sand, de todas as mulheres, mas ela tinha também um fascínio pelo Shakespeare. E fico muito em dúvida quando ela fala, né, que um gênio que, para mim, me parece... E aí ela não faz essa reflexão, né, mas eu acho que esse conceito de genialidade também é uma ficção. Se a gente pensar, é uma ficção, né? E aí, mas ela coloca isso como se não
pudesse surgir entre pessoas trabalhadoras e sem educação formal, e para mim isso não explica Carolina Maria de Jesus, por exemplo, né? E não explica também porque existem tantos escritores ricos que são medíocres. Um exemplo disso é Paulo Coelho, assim, que é um escritor super rico, mas que é medíocre na escrita. Então, eu acho que são coisas assim para a gente pensar um pouco, né? Eu acho que Virginia foi muito inteligente e muito assertiva em várias ideias que ela está colocando ali, mas eu acho que a gente pode também perspectivar, assim, diante do que a gente... Mas eu acho que ela diz isso, né? Eu vou te cortar, mas aí tu toma, a gente está conversando. Eu acho que ela diz isso, ela diz, olha, é como... Ela diz assim, existe. Elas provavelmente existiram. E a angústia dela é onde estão. Aí ela diz, eu queria ter conhecido essas pessoas, esses anônimos. Né? Ela diz assim, é impensável, ela solta a ironia, né? É impensável achar que vai surgir uma genialidade no meio dos trabalhadores. Aí ela diz, mas vez ou outra, um se incendeia e prova que isso está errado. Que pode sim. Agora, se você pensar em Carolina Maria de Jesus, o que teria sido de Carolina se não fosse um homem branco no caminho dela? Porque não foi Carolina, por seus meios e méritos, que conseguiu a publicação do seu livro. Ela surge como um experimento sociológico. Mas, ao mesmo tempo, o reconhecimento midiático dela dificultou muitas coisas, né? Porque queriam ver ela apenas como uma escritora favelada que escrevia sobre... Ainda querem, né? Mas enfim, acho que são coisas para a gente pensar. Ainda querem, é isso mesmo. Né? É exatamente isso. Né? Então, essas pessoas existem, elas estão produzindo, mas não é espaço. Né? Quando elas produzem, quando elas incendeiam, como diz a Virginia Woolf, né, tem que ser um negócio assim, muito fenomenal para conseguir atingir, porque senão morre, míngua. Desculpa interferir, eu me lembrei, concordo demais, Camila, contigo, a história da genialidade. Me lembrei de um artigo que, inclusive, eu li por conta da Ritinha Von Hunt, ela que indicou e ela fez um vídeo sobre esse artigo do Raymond Williams chamado A Cultura Ordinária, Cultura Comum, uma coisa assim, que ele defende que a cultura, o fazer cultural, fazer artístico cultural, essa arte que se chama mais nobre, mais pura, mais elevada, não é nada de elevada, é comum, é ordinário, e todo mundo pode fazer, qualquer pessoa, cidadão, qualquer trabalhador, operário pode fazer. O problema é que o operário não tem tempo, não tem a estrutura capitalista não permite que ele tenha aquele momento de ócio, que é o quarto, o teto sobre o céu, né, sem preocupações e tal, que favoreça a criação. Como é que você cria se você passa 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar, quando chega em casa tem as tarefas dos filhos, da casa, não sei o quê. Que momento você vai criar? Vai ser Shakespeare. Eu acho que espremendo esse livro da Virginia, é isso que ela está dizendo. Como é que a mulher pode ficcionar se ela teve 13 filhos? Como? É impossível. Corpos exaustos não pensam. Como? Tá? Corpos exaustos não pensam. E a lógica do sistema é essa. Aí entra as 500 libras. Aí entra o quê? Entre as 500 libras, é o texto que a gente leu, a partezinha que a gente leu, dizendo que pessoas que têm esse prover, né, vindo de certeza, te dá uma calmaria. A gente leu isso, né? Quando a gente tem de onde vim, aquela certeza que eu vou ter teto, roupa e comida, eu consigo ir para além. Só que é o que a gente está se acabando de trabalhar para gerar, para comprar, para... Então é isso. Vai além, gente, vai além. Pensem, não adianta. Aí é que tá, tem isso, tem corpos exaustos que não produzem, tem isso, eu preciso do mínimo, tem tudo isso. Mas tem uma coisa que vai além. Não sei se eu vou falar de uma forma que seja compreensível, porque às vezes eu baixo um santo aqui, enfim. É preciso ter quem escute. Então, assim, essas pessoas, inclusive esses corpos exaustos, podem produzir ideias fantásticas, podem produzir textos belíssimos, textos no sentido mais amplo, né? Coisas lindas, e mas tem quem escute. E aí, era o que eu ia dizer, né? Vocês precisam conhecer Estela do Patrocínio. Vocês conhecem Estela do Patrocínio? Conhecem Estela do Patrocínio, porque é isso. Estela do Patrocínio era o quê? Era uma mulher
negra, pobre, que foi hospitalizada, passou a vida dela inteira dentro de um hospício. A mulher só abria a boca para falar, ela só falava do mundo com beleza. Ninguém escutava. Ninguém escutava. Aí uma estagiária de psicologia, psiquiatria, sei lá os quê. Rapaz, o que essa mulher está falando? A mulher não escreveu uma linha. Já pressupor que ela era analfabeta. Não era, viu? O pessoal achava que ela era. Que era preta e pobre, analfabeta. Então, assim, a mulher só falava coisas lindas. Falava da vida como uma verdade, sobre a própria vida institucionalizada, sobre a morte, sobre a miséria, sobre ser mulher. E ninguém ouvia. Então, assim, tem quem fale, não tem quem escute. Aí o anonimato. Ai, desculpa, a menina, não sei nem, esqueci, a Camila, não. A Camila está falando. Camila, desculpa, Camila, eu cortei ela, mas me lembrei de alguma coisa que falou muito sobre isso. Uma entrevista que eu vi do Chico Buarque, há anos atrás, aliás, que foi assim, uma chavezinha para depois tentar mudar um pouco o pensamento. E é difícil, não mudei não, mas a chave estava lá. Que ele falando a história do que é uma cultura superior a uma cultura inferior, né? Tipo alta gastronomia e baixa gastronomia, quem foi que hierarquizou, né? Mas a mesma coisa existe a MPB de qualidade, a música popular brasileira sem qualidade, né? Assim, tipo assim, a MPB, Caetano, Gil, Chico, Bethânia, Gal, Massa, mas assim, Jorge Aragão, né? O pessoal já do pagode já não é tão... É legal, massa para se divertir, mas não é uma alta cultura, né? Uma música de qualidade. Erudito. Não é erudito. E aí o Chico respondeu uma pergunta sobre exatamente a música na televisão. Porque na década de 70, dos festivais, 60, sei lá, 70 dos festivais, a música era muito boa, porque era essa galera que ocupava os espaços da TV, e na época era tipo, o Tchan, na época da entrevista, né? Eram músicas mais populares que tinham um alcance muito maior. E aí falou cultura de massa, toda essa crítica da cultura de massa. E a cultura de massa tem crítica, certo? Não é esse o ponto que eu estou querendo chegar, não é a parte industrial da cultura de massa. Mas essa hierarquização, tipo assim, o que a cultura de determinada classe social, ela é tida como ótimo. E a produção cultural de outra classe, ela é tida como de menor valor. Então, essa história de não dar voz. Porque, às vezes, quando se dá voz a determinada produção cultural, seja na música, seja na literatura, seja no teatro, seja na imagem, né, hoje muito mais midiático, é tido como de menor valor. O de maior valor é quem de determinada classe social. Assim, o de não dar voz, não dar ouvidos, é um preconceito de classe, de fato. É simplesmente. E a hierarquização, o valor que se dá a determinado, que é mais valoroso para músico, o que é melhor para música, que é melhor para as plásticas, que é melhor para a literatura. A gente leu lá no clube a Maria Carolina de Jesus. E mesmo no clube, disse, é repetitivo, é chato, só fala de fome, e não sei o quê. Né, assim, puxa, e é para se falar de quê? Né, assim, eu participo da ONG, que também fez um trabalho, a gente fez um espetáculo que fala sobre questões sociais, e eu escutei pessoas conhecidas minhas que chegaram para mim assim, mas por que falar disso? As meninas já vivem isso não pode piorar a situação delas. Gente, é negar a realidade? Estou falando do que é vida, que elas vivem diariamente. Isso é questão para você, não é questão para elas. Desculpa, me estende demais, sempre me estende demais, mas... Desculpa, não, Camila. Amiga, não se estende. Mas é que é uma obra de arte contemporânea, Eduardo Suplicy cantando Racionais. Suplicy cantando Racionais. Dê um Google. É uma obra de arte. Não se desculpe por se derramar, né? Raiane Leão aí. Eu posso ter a palavra, Nara, agora? Eu estava com a mão levantada e tirei a mão.
Não, Camila encerrou? Quer colocar mais alguma coisa, Camila? Encerrei sim, não, já tinha encerrado antes. Ah. Obrigada, André, pelas colocações. A Rocha, Raquel. E a gente, Raquel vai falar e a gente vai fazer nosso encerramento. Antes de Raquel falar e do nosso encerramento, lembre que hoje a gente vai tirar uma fotinha, a gente vai fazer edição de tradição, tá? Registrar os nossos encontros, que são muito importantes, etc. Então, enfim, vamos lá. Sim. Não, várias passagens me fez refletir muitas coisas, né? Vou espirrar, gente. Desculpa. Peraí. Eu vou espirrar das 9h30. Ah, tá. Gente, vamos lá. Muitas coisas eu me identifiquei, né? Essa coisa assim, eu levantei a mão, acho que quando a Adria, né, falou sobre posicionamentos das mulheres, né? Que eu até coloquei aqui em algum momento do bate-papo, que a gente, quando fala mais firme, né, mais assertivo, tá TPM, né, ou estressada, e o homem é a relação de poder. A gente vê vários memes e várias reflexões, assim, em redes sociais sobre isso, né. Eu também, né, já passei muito por isso, né. Eu tenho hoje 40 anos, sou professora universitária da área de tecnologia, né, são 42 professores, só 8 mulheres. Então, eu poderia relatar aqui sofrimentos que a gente passa, né, de mansplaining total, que a gente já falou aqui hoje, né. Tenho na pele sentido isso, tenho na pele que aos 27 anos eu já tinha um doutorado e era coordenadora de um curso de graduação. E aos meus 27 anos, eu sou pedagoga, então era o curso de pedagogia e tinha, os outros eram coordenadores, curso de direito, contábeis, administração, turismo e jornalismo, e eu de pedagogia, a única menina, eu digo menina porque eu tinha 27 anos, né? Eram 6 coordenadores dessa faculdade particular, 5 homens e eu na sala entrava uma menina. Então eu me via, né, como vocês falando, eu comprando terno para parecer mais velha, para parecer mais séria, né? Porque eu tinha 27 anos. Hoje, aos meus 40, eu ligava um foda-se com a blusa da Marielle Franco. Não? Mas assim, isso há tempos atrás, né? Assim, quase, né, uns 13 anos atrás, sei lá, ou mais. Enfim, mas assim, isso me identifiquei, né? Trazendo assim, a minha perspectiva diante do livro, né? Que é muito forte, até postei agora no meu Instagram, né? A Nara sabe alguns momentos pessoais que eu estou vivendo, e tem uma parte do livro assim: uma mulher precisa ter um dinheiro e um teto todo seu, um espaço próprio, se quiser escrever ficção. Eu acho que se ela quiser escrever qualquer coisa, se ela quiser ocupar qualquer espaço, se ela quiser defender os espaços, as coisas dela, então isso eu tenho sentido, eu sou, assim, eu acho que todas nós, mulheres que estamos aqui, sofremos, né, por essa coisa do poder, que é o dinheiro. Hoje o dinheiro é poder, e mesmo que você tenha o dinheiro, tenha o poder, você vai perder, você vai sofrer, né, porque em qualquer momento, um homem, ele não é responsabilizado, o homem, ele é cuidado, o homem, ele é defendido por coisas. As mulheres podem fazer as mesmas coisas e ela é responsabilizada muito mais que os homens, né? Então, assim, hoje, eu me considero que eu tenho um teto todo meu, assim, dentro da minha vivência, do meu espaço, né? Hoje eu sou funcionária pública, eu estou lutando pelo meu lar, mas mesmo assim, eu sinto que a pressão é bem maior do que se fosse o contrário, se fosse com homens, é tudo muito mais fácil, né? Era isso que eu queria comentar, né? Outra coisa que eu queria comentar nas nossas discussões, que acho que quando a Camila estava falando, né, do que pelo que ela sentiu falta na obra, eu lembrei, sabe, Nada, do livro que a gente já discutiu, que você indicou, eu comprei, eu já li, que é Qual o Problema das Mulheres, né?
Tipo assim, onde estavam as mulheres? Até eu que comentei no nosso grupo de estudos, onde estavam as mulheres, né? Elas estavam sendo subjugadas, subvertidas, como hoje nós ainda avançamos muito pouco, ainda temos muito a avançar, mas como hoje nós, né, estamos, né? Então, acho que era isso que eu queria comentar e agradecer aí o espaço, né? A você, Nária, a todas que estão aqui escutando. Muito obrigada. É uma luta constante, né? Assim, eu acho que eu fico pensando, toda vez que a gente tem essas conversas, os grupos de estudos, nossos encontros do clube, né? Enfim, do grupo de leitura, eu fico sempre me perguntando o que essas autoras diriam se elas estivessem presentes, né? Essa é uma fantasia que eu fico A gente aqui. chamasse, né? A Virgínia, a Frida, Pessoa, sei lá, né? Assim, tantas pessoas massas, a Conceição. Virgínia não era muito sociável, não, provavelmente ela não ia querer participar, né? Mas se ela ficasse sabendo, né? Que tem aqui um bando de mulher, né? Uma ruma de mulher junta para falar sobre isso, né? Sobre a liberdade para estar, a liberdade para ocupar, né? Sobre questionar, assim, mulheres conversando sobre se os nossos corpos eles realmente estão livres para ocupar espaço, para pertencer, né? Seja no âmbito doméstico. Talvez, acho que ela publicou em 1932. Mas foi escrito em 1928, mas foi 28, né? foi publicado posteriormente. Ela escreveu, né? Mas foi publicado posteriormente. Então, assim, qual o espanto que seria, né? Será que ela balançaria a cabeça e diria assim, menino, postar aí? E não é que eu apostei certo, né? Enfim, vamos ficar por aqui hoje. A gente vai fazer o nosso encerramento. Eu queria muito agradecer vocês pela generosidade das partilhas, né? Pela coragem de estar aqui nessa sexta-feira à noite, né? Que eu sei que não é fácil. Eu sei que para vocês estarem aqui, vocês têm que ter um teto todo de vocês, né? Porque as demandas estão aí, né? As chamadas, os telefones, os gritos, tá tudo aí. Eu vi a Dina com o filho dela vindo de vez em quando, muito lindo. Hoje eu estou sem eu. É filha, é gata, cachorro, é marido, é esposa, é o que for. Ei, gente, deixa eu dar só uma sugestão de um Instagram, que eu não quero perder essa oportunidade. O nome da menina é Cláudia Campolina. Ela faz a personagem dela é Mundo Invertido. Então, ela é a feminista, porque ela é o oposto do machista, ela é feminista contra os masculinistas. Então, o mundo é invertido, ela faz essa personagem, tudo que ela faz é exatamente o que é o mundo hoje machista, mas só que é a feminista. Achei. E aí, inclusive, ela tem sido atacada. Assim, que absurdo, mas é realmente absurdo, mas a revolta, porque é uma mulher que está. Mas é o personagem, a pessoa está revoltada com o personagem, não está entendendo muita piada. Mas a piada é bem boa, ela é ótima. O nome essa aqui da Cláudia lingerie ideal tá Campolina. ótimo. Ela é ótima. Bota no nosso grupo lá, Débora, por favor. Já estou vendo aqui, já tô amando. Enfim, já sei que eu vou rir muito, ótimo. Estou precisando disso na minha vida. Muito obrigada mais uma vez. Eu vou ler aqui um trechinho, que é um trecho talvez mais conhecido desse livro, mas a gente precisa repeti-lo várias e várias vezes. Ela diz assim, na página 109 da minha edição. Seria preciso uma jovem muito decidida para desconsiderar todas as críticas, repreensões e promessas de recompensas. A pessoa teria que ter sido uma espécie de ativista para dizer a si mesma, mas eles não podem comprar a literatura também. A literatura está aberta a todos. Recuso-me a permitir que você, mesmo que seja um bedel, me negue acesso ao gramado. Tranque as bibliotecas, se quiser, mas não há portões, nem fechaduras, nem cadeados com os quais você conseguirá trancar a liberdade do meu pensamento. Então, vamos ficar por aqui hoje. Em breve eu vou divulgar para vocês qual vai ser o nosso próximo livro e a data. Eu queria pedir, se alguém podia registrar esse nosso momento, tirar uma foto da gente juntas, assim,
para a gente poder guardar, vai ser colocado no grupo, vocês podem, né, postar ou guardar como recordação. Acho isso tão legal, tão bonito. Somos aqui agora 16 mulheres juntas para falar sobre livros escritos por mulheres, e isso me emociona sempre, invariavelmente, não importa quanto tempo eu faço isso. Alguém sabe fazer esse negócio de tirar foto? Eu não sei, não. Camila, amiga, tu tá aí? Se garante? Cadê o... Tirem vocês que sabem. Vocês podem colocar no mosaico para aparecer todas nós? O meu tá aparecendo aqui todo mundo. Tá aí. Aí só para dizer que eu tenho famigerado e eu gostei, viu? Eu quero famigerado também, tá na minha lista. Eu achei o ensaio faz bem sentido. Elas tentaram fazer um ensaio fotográfico com as ideias. Eu gostei. Eu tava vendo um vídeo hoje no YouTube sobre, eu já tô mudando de ideia, já tô começando a ficar catequizada aí com essa edição. Vamos ver. Faz assim, arranca a capa desse e bota a capa, ó, essa outra capa. Vai, Camila Rocha. Vou fazer agora. Espera aí que eu vou fazer outra, só um minuto. Tá. Pronto, vou fazer agora. Pronto, já eu mando. Pronto, vou fazer agora, é sacanagem, né? Pronto, eu já tava... Gente, muito obrigada. Daqui para segunda-feira eu mando o link para vocês, tá certo? E vamos participar, vamos conversar lá no grupo, vamos trocar ideia, que é muito bom estar junto, viu? Um beijo. Boa noite. Nara, boa noite. O próximo livro é da Bell Hooks, né? Tudo sobre o amor? Não bati o martelo ainda, mas vamos decidir juntas lá no grupo, tá certo? A gente conversa sobre isso, tá bom? Eu comprei quase todos da Bell Hooks, cara. Vamos pra Bell Hooks. Vai dar bom. Vai dar bom. Vamos decidir juntas isso daí, tá certo? Tchau. Tchau. Tchau.